Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou responder uma pergunta que temos recebido muito ultimamente. Qual a diferença do arco de violino e do arco de viola? Tá bom? Vamos falar a respeito disso. Lá atrás, nos nossos vídeos mais antigos, eu já falei um pouquinho a esse respeito, mas como tem surgido essa dúvida, eu vou falar um pouco mais deste assunto, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recados rápidos, como sempre, né? Quem já nos acompanha já está habituado. Podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Esse mesmo aqui eu acabei de receber de Rondônia para fazer o ajuste, ou seja, você pode enviar do Brasil e do mundo todo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer todo o ajuste, o músico vai receber um vídeo explicando todo o trabalho, vamos embalar muito bem e enviar. Nunca tivemos problemas com danos. Nós temos clientes no Brasil todo e praticamente em vários países do mundo. Até já brinquei que eu vou colocar um mapa mundi aqui e vou colocando uma bandeirinha do ateliê, né, em todos os países e estados do mundo que temos ajustes feitos, né? Temos Escócia, Nova Zelândia, Estados Unidos, bastante, alguns países da Europa, igual Portugal, Espanha, né? Isso porque nossos vídeos são em português. Se eu fizesse vídeo em inglês ou em outros idiomas, com certeza nós teríamos, né, esses clientes. Mas enfim, vamos lá. Existem muitas diferenças entre o arco de violino, o arco de viola, violoncelo e contrabaixo. Porém, à primeira vista, para quem está começando agora, pode parecer, né, que é igual, que é muito semelhante, ou que se há uma diferença, é muito preciosismo. Não, quase não tem diferença nenhuma, mas na verdade tem. E tem bastante diferença. Nós vamos falar de 6 dessas diferenças. A primeira delas é o peso. O arco de violino é normalmente mais leve, só reposicionar aqui, é mais leve do que o arco de viola, tá bom? Então o arco de violino normalmente ele é mais leve. Quando a gente fala assim, um violinista fala, esse arco é pesado, esse arco é leve, ele está falando dentro do universo do violino, porque o arco de violino ele pode ser leve, médio ou pesado pelo universo dele, e assim por diante nos demais arcos, tá bom? Então, primeira coisa é o peso. O arco de viola, normalmente, ele é um pouco mais pesado. Segunda diferença são as medidas. Então, nós temos espessuras diferentes. O arco de viola, ele é um pouco mais robusto do que o arco de violino. Então, nós temos espessuras diferentes, medidas diferentes de ponta, distância, comprimentos diferentes. Os arcos de violino sofrem variações. É comum você ter, às vezes, um arco um pouquinho mais curto, um pouquinho mais comprido, até porque, por vezes, quem esculpe a ponta faz ela um pouquinho mais trabalhada. Enfim, todas essas diferenças e todas essas questões você terá. O arco de viola ele é um pouco mais robusto. O talão também tem uma diferença de medida que nós vamos falar agora. A terceira questão, talão. O talão do arco de viola, normalmente, ele tem aquele acabamento aqui atrás arredondado, igual o de violoncelo. E o de violino, normalmente, ele é quadrado, como vocês já viram diversas vezes. Aqui eu vou fazer um adendo, que mais uma eu aprendi sozinho, observando, né? Nunca me foi falado isso. Existe sim arcos de violino arredondados e de viola quadrado, e de violoncelo quadrado também. Existe sim, tá bom? É que normalmente ficou meio que convencionado isso, mas existe sim essa diferença. Até porque quando você vai encomendar um arco por arquetário, muitos deles aceitam fazer com essa questão arredondada ou quadrada. Normalmente é assim, mas pode alterar, tá bom? Então saiba que eu já vi muita gente que internaliza uma questão e acha que o mundo
tem que viver de acordo com o que ela leu em um livro. Ah, não, arco de violino é quadrado. Aí você mostra um arco de violino arredondado porque o músico prefere assim, encomendou assim. Não, este arco não é de violino, é de viola. Não, é de violino. Aí não adianta, né? Quando a pessoa não quer entender, não adianta. Então, só para explicar que existem diferenças, tá bom? Quarta diferença, quantidade de crina. Por que eu estou fazendo esse vídeo que é até básico? Porque muita gente pergunta a diferença, pergunta se há diferença, se não há. Então a resposta é sim, há diferença e muitas. Eu estou citando 6 aqui, mas poderiam existir muito mais, tá bom? Quantidade de crina. Como o talão é mais robusto, ele cabe mais crina, tá? E também aqui, a parte que entra na ponta é mais robusta, cabe mais crina, tá? Então, viola normalmente tem 6,5 gramas de crina, 1 grama a mais do que o violino, que seria em média 5,5. Então tem um pouco mais de crina, até porque o violista precisa cavar som na viola de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Então são técnicas diferentes. Então a crina, a quantidade de crina é uma dessas questões. Quinta questão, essa aqui é bem importante. Curva. A curva do arco de viola, na maioria dos casos, é diferente da curva do arco do violino. É comum, né, que arquetaios diferentes, de escolas diferentes, utilizem curvas diferentes. Por exemplo, como tem na luteria, que é a bombatura, né, do instrumento em medidas diferentes. Então, é comum, tá bom? Que nós tenhamos aí o quê? Medidas diferentes, tá bom? Então, é perfeitamente natural que você tenha curvas diferentes. Posso gostar mais de uma curva do que a outra? Pode, mas para isso você precisa saber muito bem o que está dizendo, o que está pedindo. Por quê? Quanto mais curva, melhor. Não é bem assim, tá bom? Por exemplo, o arco barroco tinha pouquíssima curva. O arco renascentista era praticamente curvo para cima, né? E aí eles foram tendo alteração na medida em que o som, que o compositor buscava, que o intérprete buscava, foi mudando. Então foi precisando de um timbre diferente. Uma razão direta em que o conceito do som foi mudando, os arcos foram mudando. Por exemplo, no período barroco, como que era cada nota? Cada nota tinha mais ou menos o seguinte desenho. Ela começava piano, crescia e depois diminuía. Esse era o desenho da nota no barroco. Pode observar que quase todo o repertório barroco é escrito em cima disso. Ouçam o Canon do Pachelbel, né? O que também tem, é verdade, intérpretes que fazem barroco com som moderno, né? Ah, isso é certo ou errado? Eu não vou aqui patrulhar o que é certo e errado. Eu sempre brinco, né, com os nossos caros amigos, caros inscritos, que existem pessoas que acreditam que o mundo tem que viver de acordo com o pensamento delas. Não, existem grupos que acreditam que o barroco tem que interpretar como era no barroco, ou o mais próximo possível. E existem grupos que já vão pensar diferente. Existem grupos que têm ideias híbridas. Enfim, tá bom? Tudo depende do que você acha mais interessante, tá bom? Enfim, voltando para cá, a curva vai alterar muito. Na medida em que o som foi mudando, que a ideia não era entrar na nota, crescer e diminuir, mas já entrar forte na nota, já entrar com som na nota, o arco foi mudando, né? A curva do arco foi mudando para atingir isso. Então no barroco você começava, crescia e diminuía, e já no classicismo mudou um pouco, que é o arco clássico de transição, e no romantismo, quando a gente fala som romântico, não tem nada a ver com novela romântica, a gente está falando de um tipo de timbre, né? A gente quer aquele som constante até o final. Por isso o arco tem essa curva para você ter esse controle até o final, ou seja,
o conceito de som mudou. Então quer dizer que quando Bach escreveu, ele não escreveu para um arco nessa curva. Exatamente, ele não escreveu para um arco nessa curva, ele nem conheceu, né, os compositores do Barroco. Mas quer dizer então que a gente toca com materiais muito diferentes, em parte sim, né? E aí vem aquela história, vai ter gente que vai achar isso um absurdo, que tem que ser arco barroco, isso aqui é só para tocar romântico, tem gente que usa técnica barroca, ou seja, existe uma variação muito grande, tá bom? E, enfim, muita gente nem sabe a respeito disso. E sexta questão, diferença do arco de viola para o de violino, é a resposta. Você tem uma resposta diferente, tá bom? Então você vai ter respostas diferentes para comandos, ou seja, estas são as 6 diferenças que mais ocorrem. Quem perguntou, espero que eu tenha conseguido ajudá-lo a entender, tá bom? E recados finais, podem nos enviar um instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Só entrar em contato e nos enviar. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.